Shanti, Shanti, Shanti. Que a paz, uma paz sincera, esteja contigo. Não só paz, mas também uma vida próspera, seja financeiramente, o que é mais conhecido, mas também emocionalmente, sentimentalmente, uma vida próspera em saúde e uma vida próspera em doação, espiritualidade, ou seja, você se tornando um ser humano pleno, um ser humano cheio de amor. Hoje eu quero compartilhar contigo algumas lições que envolvem a lei do vácuo dentro da prosperidade. E o que significa a lei do vácuo? Olha, eu estou aqui no meu sofá, estou eu, está a Nirvana, que é a minha gata, e se eu colocasse mais 50 gatos nesse pequeno sofá, seria impossível que todos coubessem aqui. Essa lei, que é uma lei da física, ou seja, nem tudo cabe em todo espaço, ou seja, para colocar os 50 gatos aqui eu precisaria de mais espaço. Isso é uma lei da física material e também uma lei espiritual. Ou seja, se eu quiser colocar alguns elementos na minha vida, eu preciso criar um espaço para isso. Aprofundando até o tema, nós temos um quantum de energia, Então, eu tenho um quantum de memória, vamos imaginar no meu celular. Para mim colocar mais músicas no celular, se eu estou com ele lotado de memória, eu preciso abrir mão de alguma coisa. Para mim me apaixonar, estar pleno, próspero em amor, eu preciso deixar de lado algumas tranqueiras afetivas, emocionais, amorosas, que por vezes ainda ocupam espaço no meu ser. Por isso, da lei do perdão, da lei de escrever no papel, muitas vezes aquilo que nós não queremos mais, que não faz mais parte da nossa vida. Enfim, a lei de abrirmos mão. Isso corporalmente é muito notado. Tem pessoas que falam muito de liberdade e pensam muito em liberdade, mas o corpo dessas pessoas é todo cheio de travas, de nós, de prisões corporais que impedem a pessoa de ser livre corporalmente. Então nós temos um quantum de energia nesse corpo, energia vital, por exemplo. Se eu começo a fazer exercícios 1 hora, 2 horas, 5 horas, 10 horas, 25 horas de exercício, 40 horas de exercício, não vai dar. A minha energia vai embora. Eu tenho um quantum de energia. E aí, quanto mais eu abrir espaço na minha vida, abrir mão de uma série de elementos que eu vou te ensinar agora, uma série de elementos, mais existe a possibilidade de bênçãos virem a mim. Como nós não estamos estudando a questão da psicanálise, que é algo que eu adoro, de buscarmos o porquê temos tantas tranqueiras na nossa vida, porque acumulamos tantas dores, tantas faltas de perdão, tanto medo, tanto apego também. Em vez de buscarmos as causas nessa lição, eu vou pedir para você fazer várias anotações e nós começarmos do presente. No budismo nós falamos aqui, comece da onde você está. Então vamos começar desse momento a avaliar tudo aquilo que precisa sair da minha vida. Todo lixo que está acumulado. Esse lixo por vezes pode ser raiva. A raiva impede muito de nós seguirmos em frente. Ressentimentos, o ódio, desejo de vingança, desejo de punir, alguns vícios que ocupam também a nossa vida e que precisam sair da mesma. Quantos vícios que acabam com a nossa energia? Por exemplo, o vício do celular, o vício do cigarro, o vício da bebida, o vício da televisão exagerada, o vício da avareza, que eu tive contato muito grande com pessoas com esse vício nos últimos tempos. Então nós atraímos uma série de lixos, e é importante colocar esse nome, lixos, porque quando eu entendo que alguma coisa é um lixo,
é mais fácil de eu ultrapassar isso. O Gasparetto ele usava um termo que dizia assim: o que é ruim é ruim. Quando vamos estudar o taoísmo, o budismo, enfim, não necessariamente dentro desse ponto de vista isso é real. Tudo é relativo, tudo precisa observar os dois lados, mas quando numa questão mais de prosperidade, mais emocional, nós pensarmos assim: o que é ruim, pronto, eu preciso tirar isso da minha vida. Eu fiz isso com açúcar, eu fiz isso com excesso de carboidratos, eu fiz isso com uma série de pseudos amigos que realmente eram ruins. Então, nota isso, talvez aqui seja a primeira reflexão que eu vou lançar para ti. O que hoje é ruim na tua vida? O que hoje é ruim? Notícias políticas de desastres, de guerras, de roubo, de violências, tudo isso para mim é ruim. Então eu abri mão de ter acesso a essas notícias. Abri mão também de fofoca, de gente que só reclama, de pessoas que só pedem e não percebem que elas não estão usando o potencial delas, etc, etc, etc. Então pega a tua agenda, o teu caderno e anota aí o que é ruim hoje na tua vida que seria legal ultrapassarmos para buscar uma prosperidade. E agora vamos às leis propriamente dita, as leis do vácuo, que são em número de 15 leis. A primeira delas é a lei de uma autoimagem negativa. É a primeira regra. A metafísica aponta isso, Gasparetto me ensinou isso. A autoimagem negativa, por exemplo, eu já li o Anthony Robbins, que é um cara famoso na América do Norte, que trabalha com grupos muito grandes, com catarses, com gritos, com colocar tudo para fora, e usa muito da PNL. O Anthony Robbins é um cara que tem 2 metros de altura, ele é muito forte, ele tem uma presença de palco muito grande. Eu sou bem mais baixo, não tenho a presença de palco do Anthony Robbins, mas já dirigi e dirijo muitos grupos, apesar de eu ter tido uma infância onde eu fui muito ensinado a não gostar de mim. Por ser muito baixo, por ser meio gordinho, por ser muito tímido, então foi se criando em mim uma autoimagem negativa. Anota aí no teu papel, qual a autoimagem negativa que você tem? Eu me lembro que a primeira vez que eu pus brinco, na época que o Fábio Júnior usou, na época de uma novela Rock Santeiro, meu pai me bateu muito e me obrigou a tirar o brinco. Isso criou uma autoimagem muito negativa minha. As primeiras tatuagens que eu fiz, e eu sentia vontade de tatuar o meu corpo num momento onde era proibitivo nós tatuarmos. Mas mesmo assim era um impulso, era uma manifestação artística minha, tatuar o corpo. Meu corpo é todo tatuado com figuras de Buda. Mas eu podia ter não seria baixa estima, seria uma autoimagem negativa. Eu não acho que nós devemos gostar absolutamente de nós mesmos. Isso é narcisismo, você só olhar para você. Narciso é aquele que olha para a imagem refletida num lado e se apaixona. Narciso é aquele que Caetano Veloso diz numa música, é que Narciso acha feio o que não é espelho. Não é isso, mas é perceber que nós tiramos muitas vezes a importância de nós mesmos porque os outros não nos veem como pessoas importantes. Ora, eu só vou ser importante quando eu tiver milhões de seguidores, milhões de pessoas me aplaudindo, quando eu for capa da revista Caras, ou quando eu for famoso, ou quando eu tiver empresas no Vale do Silício, ou muito dinheiro. E quanto isso vai criando uma imagem, uma autoimagem negativa muito forte. Muito forte. Existem pessoas que são, na visão da mídia, muito lindas, na visão da mídia. Mas quando elas não estão legais, você olha para aquela pessoa e alguma coisa não encaixa. E tem pessoas que, segundo os padrões de beleza da mídia,
não são padrões adequados, mas essa pessoa tem uma luz, tem uma aura. A partir do momento que eu fui aceitando como eu sou, mais baixinho, barrigudinho, um jeito muito excêntrico, isso mudou muito a minha vida, muito a minha vida. Então, por isso que essa primeira lei, se você tem uma autoimagem negativa de você, isso vai atrapalhar tudo na tua vida. Então chegou a hora, nesse momento, de você anotar num papel tudo aquilo que você considera como uma autoimagem negativa e vamos ultrapassar isso. Porque quando você tira essa autoimagem negativa, abre um espaço muito grande na tua vida, muito grande. O quantum de energia, você tem mais energia para tudo quando você se aceita. Eu tinha muita vergonha do meu corpo. Quando eu comecei a dar aulas de massagem, eu dava aulas no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro existe uma diferença muito grande, hoje nem tanto, entre o carioca e o paulista. Eu sou paulista. O carioca nos anos 80 era muito bronzeado, muito forte, cabeludo, surfista. Eu creio que o carioca aqui no Brasil, é uma das regiões onde eles são mais desinibidos, paqueravam muito. E eu extremamente tímido, branco que nem o céu, reservado, não era forte. Então eu me comparava com os cariocas. Quer dizer, não tem o menor sentido. Hoje existem vários livros, eu te recomendo, O Poder dos Quietos. Aliás, tem 2 livros aqui no Brasil com o mesmo nome. Eu não sei como passou isso. O Poder dos Quietos. E os 2 são excelentes. E os 2 iniciam o livro fazendo uma crítica ao Anthony Robbins, essas pessoas que aqui no Brasil tem uma meia dúzia que imitam o Anthony Robbins, que falam para multidões, que deixa assim a camiseta aqui assim para mostrar que tem músculos. Agora, como é moda por tatuagem, essas pessoas põem 1 ou 2 tatuagens, mais como moda, mas querem parecer fortinhos, sabe? Isso, você querer sempre ser outra coisa, isso acaba com a tua estima, Eu brinco muito que tem clones do Anthony Robbins e tem clones do Gasparetto e tem clones no Osho do Brasil. E eu me inspiro muito em ambos. Me inspiro muito no Osho, me inspiro muito no Gasparetto e quero confessar isso para vocês, mas eu não sou eles. Então, autoimagem legal. Segundo, os foras que você deu. Você precisa se perdoar para isso, deixar isso para lá. Anota no papel todos os foras que você deu. Quantas pessoas que eu já pedi namoro, e que elas disseram não para mim. Quantas vezes que eu falhei numa formação, ou uma formação que eu percebi que eu não dei o que eu podia dar. Quantas vezes que eu disse algo inconveniente para alguém. Mas é importante você se perdoar. É importante você tentar muitas vezes de novo. Eu gosto muito do Caíto Maia, da Chili Beans. Mais pra frente eu vou dar uma aula para você só falando do que eu penso dele, o que eu aprendi com ele. Caíto Maia da Chili Beans, porque eu vi a Chili Beans crescer no mercado que tinha em São Paulo chamado Mundo Mix. Eu tinha um grande amigo do Mundo Mix, que é o Heitor Erneck, que faz música, roupas diferentes. Ele era muito ligado ao Caíto da Chili Beans, e eu vi a Chili Beans crescer. E a Chili Beans cresceu a partir de uma pessoa que ousou dar muitos foras. Então você precisa abrir mão, se perdoar disso, dos foras que talvez você tenha dado, ok? Depois, as culpas. Nós temos um juiz aqui, por vezes, na nossa mente, não no nosso coração, porque o coração sempre perdoa, mas a mente sempre culpa. Eu tenho a impressão que é Foucault que vem falar da ideia de vigiar e punir, que é o momento da história mundial, isso começou devagarinho, foi crescendo, que todo mundo começa a achar culpados, começa a vigiar um ao outro para achar falhas,
e para culpar e punir. Ok. Agora, você não pode fazer isso com você. Você não pode ter um juiz tão maldoso com você que você fica se culpando, você fica se agredindo, você fica se ferindo. É fundamental nós nos perdoarmos. Nós só podemos dar para os outros aquilo que nós temos. Você precisa entender isso. Nós só podemos dar para os outros aquilo que nós temos. Nós só podemos dar amor para alguém se nós nos amarmos. Nós só podemos perdoar os outros se nós nos perdoarmos. Então de nada adianta eu ficar me culpando o tempo todo. E esse juiz, é lógico, se você roubou, se você agrediu, se você é uma pessoa corrupta, mas é impossível alguém corrupto assistir uma aula minha, porque eu falo de perdão, falo de amor, falo de bondade, não só eu, uma série de pessoas. Então você não é assim. Se por algum acaso você se culpa, foi por coisas bobas. E outra, se você não está do teu lado, quem é que vai estar? Você pode não apoiar outras pessoas, você pode não apoiar outras pessoas, mas você tem que apoiar você. Você não tem o direito de não estar do seu lado. Você não tem esse direito de não estar do seu lado. Então, guarda isso. A culpa, ela traz o remorso também. O remorso. O perdão e o não ficar remoendo um monte de coisas faz parte de uma energia chamada bom senso. É fundamental nós termos esse bom senso. Tem um curso que eu dou que se chama Faça Dar Certo. Faça Dar Certo. Faça acontecer, faça dar certo. É um curso que eu criei bem no começo da pandemia do coronavírus. E uma das aulas que eu dou logo de cara, e eu quero falar disso com você em algum momento novamente, é uma aula de lermos a realidade, de termos um bom senso em relação à realidade. Então, quando surge o coronavírus, por exemplo, a Diana, que é a minha sócia na escola Uma Universidade, que é uma escola líder em terapias no Brasil, ela, 3 dias depois do corona, ela manda um e-mail para todos os alunos e fala: vocês não precisam mais pagar boletos, não precisam. Vocês vão continuar a fazer o curso na Uma Universidade e no momento que você puder pagar, você paga. Sem assinar nada, sem pagar juros. Nós falávamos no passado, palavra de honra. Porque isso é ler a realidade, é ter um bom senso. Quantas pessoas que ficaram brigando para receber, não diminuíram o aluguel, não diminuíram impostos, não ajudaram ninguém. E quando eu fiz esse curso, voltando o Faça Acontecer, Faça Dar Certo, eu criei várias formas de pagar esse curso. É um curso online. Uma delas é pagar R$10, R$15 por mês, uma coisa assim, 10, 12 meses. A outra era pagar R$30 por mês em 10, 12 meses. A outra era pagar R$80 por mês em 10, 12 meses, que é o que eu sinto que vale. Mas não importa que o curso tenha um valor de R$1.000, que eu acredito que é o que ele vale. Você ler a realidade, ter um bom senso sempre. Eu observei, isso é óbvio, teriam pessoas que estariam muito apertadas financeiramente. Então elas não poderiam pagar mais do que R$15 por mês. Esse curso até hoje está valendo isso. Eu falei, eu não vou mudar o preço, cada um paga basicamente o que quer por esse curso, porque isso é nós termos o bom senso. Isso em tudo na vida. Quando surge o corona, tem pessoas que têm uma rapidez muito grande de ler a realidade, de ler os próprios negócios, de ler a própria vida, de ler a alimentação, os cuidados, o sistema imunológico. E tem pessoas que não leem a realidade, não perceberam o que aconteceu e o que está acontecendo ainda com o mundo. Então, não fica remoendo as coisas. Então eu vou pedir para você escrever no papel quais são os itens da tua autoimagem negativa. Segundo, os foras que você deu. Terceiro, as culpas que você ainda tem, que você fica se culpando. Quarto,
os remorsos que você tem. E quinto, o modo como você foi criado. Eu fui criado para ser um fracasso absoluto na minha vida. Os valores que foram me passados, eu estudava numa escola muito retrógrada, com valores de avareza, com valores de apego, com valores de ganância. Mas isso já passou. O fato de eu ter sido educado para ser uma pessoa gananciosa é algo que eu posso transformar hoje, que eu posso mudar hoje. E você fala, Otávio, mas anotar num papel muda alguma coisa? Tudo aquilo, eu vou te falar isso várias vezes, tudo aquilo que você coloca num papel, você está consciente daquilo. Quando alguma coisa você nem lembra mais, mas não está resolvida, note, isso sabe aquelas coisas que nós falamos assim, deixa para lá? Esse deixar para lá fica tudo somatizado aqui no teu corpo. Isso vai te destruindo inconscientemente. O Reich, que é um pensador, ele vem falar que muito do câncer é causado por coisas que eu nem lembro mais. Aliás, Reich fala que todo câncer é causado assim. Eu não concordo com isso. Eu acho que essa ideia de que todo e tudo aquilo lá é tudo causado por tal coisa. Existem vários motivos, genética, alimentação, poluição e sentimentos também que eu penso que eu resolvi, mas eu não resolvi. Então, o que te faz mais mal, segundo algumas linhas de psicanálise, eu sou psicanalista, é uma das minhas formações, são coisas que você não está consciente. Então, põe no papel, na tua criação, o que te atrapalha muito até hoje? Só que você é adulto hoje. Você é adulta hoje. Dá para mudar, dá para transformar. Como? Pôr no papel, perdoar, escrever uma carta. Vamos falar disso num outro momento. Mas é importante você perceber que muita coisa ruim que foram me colocadas na infância, eu posso continuar sendo assim, ou eu posso ultrapassar isso. Eu fui muito pressionado na escola, Então o que acontece? Eu tenho um tique nervoso, que eu fico fazendo assim com o nariz, e muitas vezes isso vem me visitar. Mas eu não quero mais isso, não quero. Eu tinha um tique nervoso muito forte. Eu estudava numa escola que era uma escola muito rica, eu era de classe média baixa, e era muito longe de casa, eu ficava horas numa perua, eu não brincava com a minha turma, eu morava numa vila, eu tinha que estudar lá em Higienópolis, que é um bairro chiquérrimo, e não era a minha turma ali, e eu ficava sempre nervoso, porque eu tinha bolsa de estudo, eu não podia tirar nota menor que 7, senão eu perdia a bolsa, que foi dada pelo Rotary Club, que é uma instituição muito legal, que ajuda muita gente, mas tinha essa condição. Então eu era muito pressionado, mas agora eu como adulto, eu posso me determinar a eu não permitir que me cobrem mais. E aí voltando, né, esse é o quinto item, o modo como nós fomos criados. Eu posso continuar com isso? Quando eu era criança eu fui muito pressionado, por isso que agora eu sinto que tudo me pressiona. Ou eu posso escrever no papel todos os tipos de pressões que hoje eu permito que isso me invada. Então esses são os primeiros 5 itens da lei do vácuo. 5 itens da lei do vácuo. Eu vou beber um pouco d'água e nós vamos falar das próximas 5 e depois das outras 5. Gratidão por enquanto.